Nessa aula eu vou te ensinar a fazer o acabamento da almond. Aqui a gente remove a presilha e depois remove a goma do gel. Aqui a nossa unha já está construída e o ideal é que a superfície esteja já bem lisinha, tá? Não precise fazer muito acabamento. Aqui a gente vai iniciar o lixamento técnico com a parede lateral. Essa lixa precisa estar bem retinha na diagonal para a gente manter o formato. Então a gente vai tirar qualquer barriguinha que esteja na lateral. Se a sua unha tem bastante barriguinha, se atente nesse lixamento, que é esse lixamento que a gente deixa essa unha mais alinhada, tá? Então, eu vou lixar nessa diagonal proporcional. Sempre cuida para não lixar a cutícula da cliente. Então, esse lixamento tem que ser reto, mas para cima, tá? Lixando sempre para cima. Agora, a gente começa lixando a ponta. Esse lixamento de ponta é para tirar esses 2 milímetros que tem de caimento ali do gel. Então, a gente consegue ver esse caimento geralmente com mais frequência no formato quadrado, mas em todos os formatos tem esse caimento da ponta, é super normal. Então, aqui a minha unha tá medindo 1,8 e o acabamento dela, tirando esses 2 milímetros, vai ficar com 1,6. Inicio meu lixamento em 45 graus, lixando as duas partes de baixo da unha, então elas têm que estar proporcional, uniforme. E agora a gente vai lixar na diagonal, lixando a linha lateral e a parede lateral ao mesmo tempo, tá? Esse lixamento é o que vai dar o formato mais afunilado ou mais largo. Então, quanto mais afunilado, mais eu vou fazer esse lixamento. Quando eu olho nessa visão, eu consigo ver a grossura que tá essa unha. E aí, eu vou virar aqui para mostrar para vocês como que eu lixaria ela no outro ângulo, tá? Mas vocês podem fazer nesse ângulo que nem eu tô mostrando aqui, que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem essa espessura que tem a unha da almond, tá? Então, o ideal é que a gente consiga tirar essa espessura, que é como se fosse aquela ponta grossa da quadrada, sabe? Então, nesse ângulo, a gente consegue deixar ela mais fininha. E aí, quando a gente vira, a gente consegue ver que às vezes fica uma quinazinha ou essa parte não fica tão suave. Então, a gente lixa novamente para deixar bem alinhado. Agora, a gente vai iniciar aqui o lixamento com a broca. Eu vou demonstrar para vocês como que deve ser feito esse lixamento. Então, se você é iniciante, eu indico que você pegue a lixa, essa broca, não ligue ela no motor ainda, deixa apenas ela parada e vai passando sobre a unha. Você tem que sentir que a broca está deslizando em cima da unha por completo. A parte de baixo e a parte de cima tem que estar totalmente encostada na unha. Claro que se a unha tiver ondulações, ela não vai encostar, mas você precisa sentir que a broca esteja encostando na unha, tá? Como eu tô mostrando aqui pra você. Então, a superfície tem que estar reta junto com a broca, porque a broca tem o topo reto. E é essa broca que vai conseguir otimizar o nosso tempo. Então, a gente vai conseguir um melhor acabamento com um melhor tempo. E aí, a gente vai passando ali com ela desligada, só para vocês conseguirem visualizar o que precisa ser feito. E aí, eu vou ligar o meu motor e a gente vai iniciar o lixamento. Então, eu vou dar algumas passadas aqui em cima para vocês verem que a minha broca vai lixar a parte de cima e a parte de baixo. Só que o centro ainda tem um vão. Então, a gente vai precisar passar essa broca várias vezes, bem retinha, até que essa superfície esteja totalmente alinhada. O meio com a ponta e também aquele vão que estava mais baixo. Então, vou tirando um pouco de cima e um pouco de baixo, até que toda a superfície esteja na mesma altura, ok? E a gente vê já aquela parte já saindo mais o brilho. Subo ali para a área da cutícula, passo com a mão bem levinha. Aqui a rotação do meu motor está entre a média e a alta, tá? Para que a gente não crie aqueles vãos, sabe? Quando a broca afunda é porque a velocidade está muito baixa, então você pode aumentar um pouquinho. E aí a gente vai passando de um lado para o outro. Evite passar de cima para baixo, porque se você passa de cima para baixo, você não vai ter uma superfície reta, você vai ter uma superfície com ondulações. Eu só indico passar de cima para baixo caso você veja que tenha muito produto. E aí você consegue tirar mais produto dessa forma. Só que depois você tem que passar de um lado para o outro para alinhar essa superfície. E aí passa bem rapidinho, com a mão bem leve, para deixar tudo bem retinho. E agora, quando a gente olha nesse ângulo, a gente vai dar tipo um confere, sabe?
porque quando a gente vira nesse ângulo, é esse ângulo que vai contar para o acabamento. Quando a gente está com a mão virada para a gente, fazendo todo o lixamento, aquele lixamento é um lixamento prévio, não é o acabamento final. O acabamento final, a gente sempre vira a mão e visualiza se essa ponta, esse arredondamento, ele está certinho no ângulo que a gente precisa. Porque quando a gente virar a mão, esse lixamento não vai alterar o primeiro lixamento que a gente fez na visão profissional, tá? Essa é a visão cliente que a gente chama. E a gente vai dando nossos ajustes, vai acertando essa direção, às vezes a unha tá mais para a esquerda do que para a direita, a gente vai dando os nossos toquinhos ali para que essa unha fique bem alinhada. E agora a gente dá uma conferida na linha lateral para ver se não tem nenhuma quininha ou um excesso ali de produto, porque como a gente lixou a lateral de cima da unha, acaba que a parte de baixo fica com um pouco de excesso e a gente precisa remover. Agora, com a broquinha cônica novamente, a gente vai remover aquela espessura interna, como se a gente fosse remover aquela espessura interna da quadrada também, tá? Então, na almond também precisa desse acabamento. Como eu mostrei ali no dedo médio, não tinha excesso, porque a gente já tinha feito o acabamento daquela unha. Como a gente deixou essa unha só para aula, a gente está mostrando aqui a diferença entre uma e a outra. Então, com essa broquinha, a gente consegue fazer o maior ali dessa espessura interna. Mas agora eu vou trocar de broca, vou pegar uma broquinha mais fininha para a gente fazer aquele acabamento interno. Então, a cliente precisa estar com essa parte de baixo também bem lisinha e bem uniforme, sem aquelas quininhas, tá? Porque essas quininhas aí é que atrapalha e faz com que descolhe a unha com mais facilidade. Então, a gente vai virar, vai fazer um lado, depois o outro. Aí, nesse lado é bem mais visível a quina. E essa quina se forma também por conta da curvatura, tá? Quando a gente curva a unha, a gente também coloca produto para dentro, né, do ponto zero. Então, fica essa quininha aí que a gente precisa estar removendo para não gerar desconforto para a cliente. Então, a gente remove bem certinho para o acabamento ficar bem legal. Nivela também com a ponta sempre. E aí, a gente vai conseguir uma unha bem uniforme. E aqui eu poderia continuar o meu acabamento da parte de cima, né, com essa broquinha fina. Só que como eu sei que eu não encostei produto ali na área da cutícula, eu vou vir com essa broquinha 720 para dar o acabamento lá nessa região. Então, vou passar com a broca como bem levinha para não dar marcação, para não enterrar a broca. E já vou dar uma passadinha ali por cima para não deixar nenhuma marcação de broca, tá? Então, sempre que a gente passa ali na área da cutícula, eu deito um pouquinho a broca e passo ela nivelando esse outro lixamento que a gente fez com a broca, tá? Para uma broca tirar a marcação da outra. Então, só dei uma passadinha ali para alinhar, até porque a outra broca deixa a superfície muito lisa e aí o top coat pode se abrir. Limpo a unha para não deixar nenhum pozinho agarrar ali no top coat e estragar o acabamento. Então, eu limpo bem mesmo, tá? Passo ali na área da cutícula, removo o pozinho de baixo também. Geralmente, eu peço para a cliente, nesse momento, lavar as mãos antes de finalizar com o top coat, tá? Que daí a gente já fica com a mão bem certinha para fazer as fotos. Mas como aqui eu tava gravando a aula para vocês, eu já limpei embaixo e em cima bem certinho. E aí a gente finaliza com o top coat, descarrega sempre no centro e depois vai indo para cima e para as laterais. Vê que tem muito excesso, sempre descarrega o pincel, tá? Não deixa esse excesso, senão vai criar ondulações no nosso acabamento e não vai ficar legal. Já vou finalizar embaixo aqui, porque é somente uma unha. E aí a gente leva na cabine por 60 segundos. E eu já vou mostrar o resultado para vocês dessa unha. Uma superfície bem alinhada, uma unha bem natural. Eu até passo o dedo ali por baixo para tirar o excesso e não ter ondulação nas quinas. Confiro para ver se não escorreu o top coat e aí leva para a cabine.